Olá, meninos e meninas. Eu pedi que vocês fizessem para hoje os últimos exercícios de interpretação de texto do caderno 4. Então, a ideia é que nós possamos corrigi-los agora, né? E a gente, com isso, encerrar o nosso caderno. Semana que vem, iniciamos a revisão, tá? Então, vamos lá, né? Ficou faltando um exercício da página 31, que nós não tivemos tempo de corrigir na live da semana passada, e a última série de exercícios de testes, né, de análise de texto. Então, vamos lá. Primeiro, esse exercício que ficou perdido na página 31. São os textos para o teste 8. Então, vocês têm aqui um estudo, tá certo, do Francis Bacon, olha, estudos para o autorretrato, repare que a imagem vai se deformando, não é, ao longo, e depois nós temos o texto 2, que é um texto, fragmento do romance da Marguerite Duras, chamado O Amante. Então, o trechinho é esse. Tem um rosto lacerado por rugas secas e profundas, sulcos na pele. Não é um rosto desfeito, como acontece com pessoas de traços delicados. O contorno é o mesmo, mas a matéria foi destruída. Tem um rosto destruído. Veja que dialoga diretamente com a imagem acima, em que o rosto também vai aparecendo destruído, deformado. Aí o que o Enem perguntou foi o seguinte: na imagem e no texto do romance de Marguerite Duras, os dois autorretratos apontam para o modo de representação da subjetividade moderna. Na pintura e na literatura modernas, o rosto humano deforma-se, destrói-se ou fragmenta-se em razão. Então, se vocês colocaram letra B, certinho, né? Das catástrofes que assolaram o século XX e da descoberta de uma realidade psíquica pela psicanálise. Veja que a própria imagem, né, da pintura, ela mostra uma deformação de dentro para fora e não de fora para dentro. O texto da Marguerite Duras deixa isso mais claro ainda, tá? Então, resposta, letra B. E aí, gente, para encerrar, né, nós deixamos para vocês fazerem os exercícios a partir da página 34. E são textos todos, ó, quem resolveu esses exercícios em casa direitinho, deve ter reparado que são todos textos que, de uma forma ou de outra, se ligam à tecnologia, né? Abordam a questão da tecnologia. Vamos lá, então. Olha o primeiro texto. Então, página 34, caderno 4, texto para o teste 1. O computador, dando prioridade à busca pela própria felicidade, parou de trabalhar para os humanos. É assim que termina o conto, o dia em que o computador escreveu um conto, escrito por uma inteligência artificial com a ajuda de cientistas humanos. Os cientistas selecionaram palavras e frases que seriam usadas na narrativa e definiram o roteiro geral da história, que serviria como guia para a inteligência artificial. A partir daí, o computador criou o texto combinando as frases e seguindo as diretrizes que os cientistas impuseram. Os juízes não sabem quais textos são escritos por humanos e quais são feitos por computadores, o que mostra que o conto estava bem escrito, estruturalmente ele estava, né? O dia só não passou para as próximas etapas, olha só, porque, de acordo com os juízes, os personagens não foram muito bem descritos, embora o texto estivesse estruturalmente impecável. Então, a parte técnica, a inteligência artificial fez. A parte artística, ainda não. Pode ser que um dia faça, mas ainda não. A ideia dos cientistas é continuar desenvolvendo a criatividade da inteligência artificial, para que ela se pareça cada vez mais com a humana. Simular esse tipo de resposta é difícil, porque o computador precisa ter, primeiro, um banco de dados vasto, vinculado a uma programação específica para cada tipo de projeto. Escrita, pintura, música, desenho e por aí vai. A pergunta era: o êxito e as limitações da tecnologia utilizada na composição do conto evidenciam a... Então, gente, se vocês colocaram letra D, perfeito, não é? Diferença entre a estrutura e a criatividade da linguagem humana. Então, o computador foi capaz de captar a estrutura, isso ele fez direitinho, né? Mas quando se refere à criatividade, parece que não existe ainda o meio, né, da inteligência artificial, pelo menos não nesse projeto, ter sido criativa, tá? Então é isso. Texto para o teste 2.
O projeto Data Viva consiste na oferta de dados oficiais sobre exportações, atividades econômicas, localidades e ocupações profissionais de todo o Brasil. Num primeiro momento, o Data Viva construiu uma ferramenta que permitia a análise da economia mineira embasada por essa perspectiva metodológica complexa e diversa. No entanto, diante das possibilidades oferecidas pelas bases de dados trabalhadas, a plataforma evoluiu para um sistema mais completo. De maneira interativa e didática, o usuário é guiado por meio de diversas formas de navegação dos aplicativos, além de informações sobre os produtos exportados, bem como acerca do volume das exportações em cada um dos estados e municípios do país. Em poucos cliques, o interessado pode conhecer melhor o perfil da população, o tipo de atividade desenvolvida, as ocupações formais e a média salarial por categoria. A pergunta era a seguinte: entre as novas possibilidades promovidas pelo desenvolvimento de análises tecnológicas, o texto destaca a... Então, se vocês colocaram letra C, obtenção de informações estratégicas, perfeito. O texto fala dessas informações ligadas a importações e exportações, pertinentes à atividade de que trata o texto, né? Então, resposta, letra C. Próxima questão, questão 3. A rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação entre pessoas, um laço virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender o que querem saber. Os dados não representam senão a matéria-prima de um processo intelectual e social vivo, altamente elaborado. Enfim, toda inteligência coletiva do mundo jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para aprender, pesquisar, avaliar e integrar-se a diversas comunidades, sejam elas virtuais ou não. A rede jamais pensará em seu lugar, fique tranquilo. Então, veja que é o mesmo assunto no primeiro texto, né? Ela consegue pensar, a inteligência artificial utilizada consegue pensar até certo ponto, mas há um momento em que isso já não é mais possível, porque depende de uma habilidade humana. Aí a pergunta é, no contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, a circulação de saberes depende da... Então, como é reforçado no final do texto, não é? A rede jamais pensará em seu lugar, fique tranquilo. A resposta é a letra C, ou seja, a contribuição dos usuários, não é? Para que essa rede efetivamente funcione de uma forma satisfatória. Então, resposta é a letra C. Questão número 4. Expostos na web desde a gravidez. Veja que a exposição não acontece só quando o indivíduo vem oficialmente ao mundo, né? Mais da metade das mães e um terço dos pais ouvidos em uma pesquisa sobre compartilhamento paterno em mídias sociais discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Muitos são pais e mães de primeira viagem, frutos da geração Y que nasceu junto com a internet, e usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança. Há, contudo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando essas experiências. É a chamada exposição parental exagerada, alerta os pesquisadores. Talvez alguns de vocês já tenham passado por isso, né? De acordo com os especialistas no assunto, se você compartilha uma foto ou vídeo do seu filho pequeno fazendo algo ridículo por achar engraçadinho, quando a criança tiver seus 11, 12 anos, pode se sentir constrangida. Quando é pequenininha, é fofo, né? Uma gracinha. Cresce um pouco, fica ridículo, não é? A autoconsciência vem com a idade. A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha do tempo, e eles não participaram da aprovação ou recusa quanto à veiculação desses conteúdos. Isso foi escolha dos responsáveis por eles, né? E não deles. Assim, quando a criança nasce, sua privacidade pode já estar violada. Então, questão 4. Sobre o compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto a ou o quê? Se vocês colocaram letra E, perfeito. Desrespeito à intimidade das crianças. Afinal, como diz num determinado momento do texto, as crianças não aprovaram ou recusaram aquele compartilhamento. Aquele compartilhamento foi decidido por pessoas alheias
a elas, não é? Então, num determinado momento, isso pode pesar. Então, resposta, letra E. Questão número 5, vamos a ela. Né? O que é software livre? Software livre é qualquer programa de computador construído de forma colaborativa via internet por uma comunidade internacional de desenvolvedores independentes. São centenas de milhares de hackers que negam sua associação com os violadores de segurança. Esses desenvolvedores de software se recusam a reconhecer o significado pejorativo do termo e continuam usando a palavra hacker para indicar alguém que ama programar e que gosta de ser hábil e engenhoso. Além disso, esses programas são entregues à comunidade, essa é a parte positiva, né? São indivíduos especialistas que vão desenvolver os programas, mas não patenteiam, né? Então eles entregam à comunidade para que isso seja compartilhado, com o código-fonte aberto e disponível, permitindo que a ideia original possa ser aperfeiçoada. Olha que coisa mais interessante ainda. E desenvolvida e devolvida novamente à comunidade. Nos programas convencionais, o código de programação é secreto e de propriedade da empresa que o desenvolveu, sendo quase impossível decifrar a programação. O que está em jogo é o controle da inovação tecnológica. Software livre é uma questão de liberdade de expressão e não apenas uma relação econômica. Hoje existem milhares de programas alternativos construídos dessa forma e uma comunidade de usuários com milhões de membros no mundo. A pergunta era a seguinte, todos do Enem, continuam na mesma linha, tá? A criação de softwares livres contribui para a produção do conhecimento na sociedade. Por quê? Então, se vocês colocaram letra E, certinho, democratiza o acesso a produtos construídos coletivamente. Ou seja, aquilo que seria de acesso apenas ao seu criador é compartilhado, não é, com as pessoas por meio da internet. Então, resposta, letra E. Repare que o texto até fala que outras pessoas podem interferir nesses programas, não é, aperfeiçoando o seu funcionamento. Texto para a questão 6. A leitura nos tempos do e-book. Não é só nas bibliotecas e livrarias que se encerra o conhecimento. A internet, por meio de seu infinito conteúdo e através de sites como Domínio Público e muitos outros similares, demonstra as transformações ocorridas na disponibilização de obras literárias ou de todas as outras áreas. Sites, como citado acima, contêm arquivos com textos digitalizados dos mais variados autores, dos clássicos aos contemporâneos. Antes esse conteúdo todo só seria possível de consulta em suporte material. O suporte virtual, também conhecido como e-book, é, digamos, semimaterial, pois nos põe em contato com o texto através do computador, mas não nos põe o livro nas mãos, a não ser que queiramos imprimir o texto digital. Há pessoas que ainda não conseguem se adaptar com esse formato de leitura, mas é hoje mais um canal de leitura. Nossa geração passa por um período de transição lento que transformará profundamente o hábito da leitura. Paradoxalmente, a alta velocidade com que se proliferam as informações faz com que também seja aumentada a nossa velocidade de captação dessas informações. Ou seja, aos poucos e de modo geral, a leitura vai ficando cada vez mais fragmentada. Isso já apresenta reflexos no modo como lemos os diversos textos contidos em revistas, jornais ou internet, e igualmente na produção literária contemporânea, mesmo porque muitos desses textos têm hiperlinks na sua construção, né? E isso faz com que as pessoas não leiam linearmente, mas elas acabem lendo, mudando de uma página para outra, e aí cada um faz a leitura à sua maneira. Aí a pergunta feita pelo Enem era a seguinte: a criação dos e-books oferece vantagens e facilidades para a leitura. No texto, ressalta-se a influência desse meio virtual, sobretudo no contexto atual, pois, então, se vocês colocaram a letra C certinho, os e-books possibilitam maior difusão de leitura, tendo em vista a velocidade e a dinamicidade da informação, o que possibilita que cada um leia isso à sua maneira, né? Então, resposta, a letra C. E aí, gente, o último teste que eu pedi para vocês fazerem era este. Então, está aqui.
A internet amplia o que queremos e desejamos. Pessoas alienadas se alienam mais na internet. Pessoas interessantes tornam a comunicação com a internet mais interessante. Ou seja, o que a internet faz? Potencializa aquilo que já existe, não é? Pessoas abertas utilizam a internet para promover mais interação e compartilhamento. Pessoas individualistas se fecham mais ainda nos ambientes digitais. Pessoas que têm dificuldades de relacionamento na vida real, muitas vezes procuram mil formas de fuga para o virtual. Aproveitaremos melhor as possibilidades da internet se equilibrarmos a qualidade das interações presenciais na vida pessoal, profissional, emocional, com as interações digitais correspondentes. Aí a pergunta, gente, era a seguinte: o texto expressa um posicionamento a respeito do uso da internet e suas repercussões na vida cotidiana. Na opinião do autor, esse sistema de informação e comunicação, como a gente já comentou com vocês na leitura, potencializa as características das pessoas. Letra E. Então, se a pessoa é alienada, fica mais alienada. Se a pessoa é aberta, ela pode se tornar ainda mais aberta. Tá certo? É isso, gente. Com esses exercícios, nós então encerramos o nosso caderno 4 e na próxima semana nós iniciamos a revisão, tá bom? Então, um grande beijo a vocês e até a próxima semana. Tchau!